Há 20 anos atrás, investiguei um caso onde a testemunha confessou para mim que ela acreditava que teria dado um último suspiro antes de ser morta por um objeto voador não identificado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Um homem com então 44 anos, lá em 2003, pai de 3 filhos, caminhoneiro, morador da cidade satélite do Guará. Olhando nos meus olhos, ele disse: "Eu achei que não fosse sobreviver àquilo." Vem comigo que eu te conto tudo sobre esse caso incrível que eu investiguei aqui em Brasília. Um caso como esse e outros você encontra aqui no canal. Por isso, não se esqueça de se inscrever. Marque também o sininho para sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo, você não perder nada. Deixe também o seu like em todos os vídeos e comente. Comente aqui no canal o que você acha, qual a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa. Carlos Eduardo Montilho, na época, com 44 anos, era morador da cidade satélite do Guará havia 3. Carlos nasceu em Brasília. Era funcionário de uma empresa de caminhões, casado com Jurema Lins Montilho, na época com 41 anos, e pai de 3 filhos, João Carlos, Matilde e Jairo. Carlos era tido pelos seus vizinhos e amigos como sendo uma pessoa calma, que não bebia, não fumava e adorava jogar sinuca no bar do tiozão. Nunca teve problemas com ninguém na rua e era um pai de família exemplar. Atrás da sua casa existia um terreno vazio, com mais de 30 metros de comprimento. Sua residência ficava localizada num ponto não muito elevado, mas mesmo assim com uma ampla visão da cidade. Segundo Carlos, tudo começou por volta da 1 da manhã do dia 8 de fevereiro de 2003, quando ele acordou para beber água. Como de costume, foi até a casinha de seu cachorro que fica no quintal para ver se o animal tinha água e comida. Quando se agachou para ver seu cachorro, uma luz intensa surgiu bem à sua frente. Ele tentou erguer os olhos para ver o que era aquilo, mas o brilho era ofuscante. Quando finalmente conseguiu levantar-se, viu um objeto oval, que deveria medir cerca de 3 metros de diâmetro. O objeto estava a pouco mais de 25 metros dele. Carlos contou que o objeto tinha uma coloração branca, mas muito brilhante, e parecia ser feito de porcelana. O OVNI estava quase pousado no chão. Dava para ver a grama mexendo, como se debaixo do objeto houvesse algo que produzisse vento. O som que o objeto emitia era suave. Neste momento, ele ouviu sua esposa gritar pela janela de sua casa para ele sair dali. A senhora Jurema estava branca como um fantasma e quase sem voz. Ele olhou para sua esposa e viu que ela estava paralisada de medo. Ela relatou que não sabia o que era aquilo. Era um ovo de galinha gigante. Carlos começou a andar devagar e de costas, sempre olhando para o objeto que parecia estar pulsando. Quando se aproximava da porta da cozinha da sua casa, ele tropeçou numa barra de ferro e caiu. Logo, se levantou e correu para dentro. Ele e sua esposa ficaram 3 minutos observando o OVNI imóvel, até que ele começou a subir lentamente e disparou na direção do espaço, deixando um rastro brilhante para trás. Carlos me disse que achava que ia morrer. Ele sentia uma vibração vindo do objeto que estremecia todo o seu corpo. Em nenhum momento ele viu um tripulante, nada, a bordo do objeto, que não tinha janelas, mas sentia que estava sendo observado e até mesmo analisado, como se passasse por um raio-x. É interessante notar que na hora que o objeto apareceu, o cachorro de Carlos, um vira-lata malhado de nome Cafu, não acordou. Ao contrário do que ocorre em muitos casos de avistamentos de objetos voadores não identificados, quando os cães latem freneticamente, neste caso, o animal ficou adormecido. No dia seguinte,
o cachorro parecia abatido e com medo de se distanciar muito de sua casinha. Só voltou ao normal quase uma semana depois. Os 3 filhos do casal não testemunharam o evento. Em entrevistas que fiz com cada um deles, em separado, disseram que nunca tiveram qualquer interesse em assuntos ufológicos, assim como seus pais, mas que acreditavam piamente no que eles tinham visto. E durante as minhas investigações, o vizinho do Sr. Carlos revelou que também tinha visto algo naquela noite. Isso corroborou ainda mais para o testemunho que eu tinha colhido. Seu nome era Rinaldo da Silva. O Sr. Rinaldo era um capixaba de 54 anos, morador de Brasília há mais de 30 e do Guará há 7. Viúvo e pai de 4 filhos, todos casados. O Sr. Rinaldo havia ouvido a história contada por Carlos e decidiu falar também o que tinha visto. Segundo seu relato, naquela noite ele estava dormindo quando começou a ouvir um barulho parecido com uma fiação elétrica. Aquilo o despertou. Ao levantar-se e olhar para o seu quintal, viu por cima de sua cerca uma intensa luz esbranquiçada. Ele imaginou que fosse uma lâmpada muito forte, mas logo percebeu que não podia ser. O Sr. Rinaldo então disse ter ouvido a senhora Jurema gritar alto e alguns segundos depois ouviu o som de algo tropeçando, algo batendo numa barra de ferro. Ele ficou olhando para aquela luz por mais de 5 minutos. De repente, viu começar a subir um objeto redondo ou oval. Logo, ele pensou que aquilo era um disco voador. Ou melhor, só podia ser uma alma penada de outro mundo. Durante as minhas investigações, entrei em contato com o SEDACTA, entrei em contato com a Aeronáutica, entrei em contato também com a Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Brasília e do Guará. Não havia registro de nenhuma aeronave naquela região. Fiz uma varredura de solo, mas não encontrei nenhuma marca e nada que pudesse servir como evidência de algo fora do comum. Em 2012, voltei ao local para revisitar o caso, mas o Sr. Carlos já não morava mais lá. Havia se mudado há 1 ano e meio. O local estava muito diferente, construções já haviam ocupado aquele terreno baldio. E qualquer evidência que poderia ter naquele solo se perdeu para sempre. Mas esse foi um dos casos mais interessantes que tivemos aqui no Distrito Federal. Mas e você? Já experimentou? Já teve experiência com um objeto oval? Já teve algum contato? Já viu algum objeto voador não identificado? Quero saber a sua opinião. Um abraço e até o próximo vídeo.